comprimidos, vê o xarope e você pensa que as coisas terminam no xarope. Você pensa que a sua sabedoria é com base nessas drogas. Você pensa que a sua felicidade é com base nesses componentes. Mas você está enganado, porque a palavra de Deus, como diz a Bíblia, é espírito, portanto dá vida. E o livro de Provérbios diz que a palavra de Deus, Provérbios 22, a palavra de Deus, ela é vida para todo o corpo. Diga glória. Então, há uma coisa que na carta aos Romanos 8, 7 diz que a pessoa controlada pelos pensamentos humanos está contra Deus e não pode obedecer à lei de Deus. O que é estar a obedecer à lei de Deus? O que é obedecer à lei de Deus? Lembrando que o nosso tema é quem é justo. O que é obedecer à lei de Deus? Já entendemos que a pessoa que pensa segundo a carne está contra Deus, está oposto à palavra de Deus. Alicerça-se não somente alicerça-se não com a palavra de Deus, mas a sua felicidade, a sua saúde, ele busca nas outras coisas. Seja diretamente ou seja indiretamente. Então a pessoa que anda segundo o Espírito, o que é obedecer à lei de Deus? Uau! Vamos abrir os nossos livros. No livro de Mateus 6, 24, já estamos para fechar. Em nome do Senhor Jesus. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Só espero que estejam a registrar conforme a instrução. Assim diz a palavra em nome do Senhor Jesus. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois ou odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo servir as riquezas. Em outras palavras, em outras versões, a Bíblia diz: vocês não podem servir a Deus e servir a Mamon. Mamon é símbolo, é mais ou menos satânico. É como se a Bíblia dissesse que vocês não podem servir a mim, servir a Deus e servir a Satanás. Vocês não podem servir a Deus e servir as riquezas. Preste atenção. A Bíblia não está a dizer que o carro que você tem é Satanás. A Bíblia não está a dizer que o dinheiro, $1 bilhão ou trilhões que você tem na sua conta bancária, seja em dólar ou em qualquer paridade, não significa que é diabo ou é símbolo do diabo. A Bíblia está a dizer que você não pode obedecer a Deus e obedecer às riquezas. O que é obedecer às riquezas? É andar segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É alicerçar-se, seja felicidade, saúde, tudo, naquilo que são as concupiscências da carne, naquilo que são os prazeres da carne. Assim como a Eva, ela apreciava muito mais a aparência da fruta, o físico do fruto. Ele não entendia a consequência espiritual. Então quer dizer que essas pessoas que alicerçam-se, que adoram, que obedecem dinheiro, essas pessoas é como se estivessem a obedecer a Satanás. Porque se você está amando a sua roupa, se você está amando os seus bens materiais, em suma, significa que automaticamente você não vai gostar mais de Deus. Você vai gostar mais dos seus bens materiais. Porque aquele que gosta de Deus cumpre aquilo que Deus diz. Ele obedece a Deus. E nós vamos entender muito bem o que é agradar a Deus, mas ainda estamos na obediência de Deus. Mateus 6, 24. Vocês não podem servir aos dois senhores. Então as riquezas são figuradas como senhores. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é o único Senhor. Então quer dizer que as riquezas também podem ser seus senhores. Por isso, Jesus Cristo, quando foi tentado, Satanás, ele apareceu e ele disse: transforma a pedra em pão. Tentou Jesus, eu tentei Deus. Depois ele diz, a Bíblia diz que Jesus, ele foi levado para um pináculo, num alto, não é? E Satanás, ele diz: se você prostrar e me adorar, eu te darei todas as riquezas. Viram? Te darei todas as riquezas. Porque Satanás, se tivesse ter dito a qualquer homem além de Jesus, porque Jesus era 100% homem, 100% espiritual, se tivesse falado a um outro homem além de Jesus, teria caído o homem. Imagine ser dado todas as riquezas do mundo.
Embora Satanás venha para matar, roubar e destruir, mas há pessoas que recebem coisas satânicas, mesmo assim. Embora a sua finalidade sempre é morrer. Desfrutam por um tempo, depois vão pagando. Jesus foi prometido toda a riqueza. Em outras palavras, Satanás ele estava a dizer: você deve obedecer aos outros senhores. Se você prostrar e me obedecer, e obedecer-lhe, assim que é, eu te darei todas as riquezas. Ele falou assim na sua primeira pessoa. Então as riquezas são figuradas como símbolos satânicos. Mas quando é que a riqueza acaba tornando-se um símbolo satânico na sua vida? É quando você adora a riqueza. É quando você valoriza mais a riqueza em relação à palavra de Deus. É quando você valoriza mais tudo que está por debaixo do sol em relação ao propósito que Deus tem para contigo. Por isso o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, ele diz que eu não cesso de orar por vocês. Para quê? Para que Deus ele vos dê, ilumine a vossa mente e vos dê o espírito de sabedoria e de entendimento e de revelação. Falando do único espírito que é o Espírito Santo, ao qual vos dará entendimento e vos revelará o propósito ao qual vocês foram incumbidos. Então quer dizer que todo o homem, toda mulher que está por debaixo do sol ou que está nesta terra tem um certo propósito que Deus lhe incumbiu. Mas para eu andar no propósito, para você andar no propósito que Deus te incumbiu, há uma necessidade de você não andar na carne, mas andar segundo o Espírito. Porque se você andar segundo o Espírito, você vai andar segundo a lei de Deus. Você vai meditar a palavra de Deus, você vai orar e a sua felicidade não estará alicerçada no teu carro ou nos teus bens materiais ou na conta bancária, mas estará alicerçada na palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo quanto você for a fazer por debaixo do sol, você vai se alicerçar em Cristo. Você vai perguntar a Deus se você pode fazer ou se você não pode fazer. Você vai buscar confirmação a Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a confiar em Deus, você já deixa de confiar em outros senhores. Você deixa de confiar nas riquezas. Você deixa de ver a aparência apetitosa de todas as riquezas. E você vê o apetitoso como Deus. Então cuidado se você estiver idolatrando as suas riquezas. Não estou a dizer deite as suas riquezas, não. Mas cuidado se você está inclinado às riquezas. Lembrar que o homem tem propósito. Efésios 1, 18, 17, 16, 15. Efésios 1, 18, 19, 20, 21. O homem tem um propósito, ao qual foi incumbido por Deus. Descubra qual é o seu propósito. Mas todo o propósito do homem está ligado ao Evangelho. Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E o embaixador é alguém de um outro país ou de um outro mundo que é enviado para outro mundo como representação. Então, todo aquele que crê em Cristo representa Cristo estando aqui na terra, a fim de que, ao partir, a embaixada daqui da terra vai se encontrar com o seu noivo Jesus. Levanta a sua mão e diga glórias a Deus. Então, obedecer a Deus é estar ligado a Ele. É se alicerçar na sua palavra. Isso aqui é obedecer a Deus. Por quê? Não pode obedecer às riquezas e obedecer a Deus. Não pode amar muito, não pode amar as riquezas em relação a Deus. Deus não está a dizer que não gostam de riqueza. Devem gostar sim, mas não podem amar. Por isso a Bíblia diz que a raiz do mal é o amor ao dinheiro. A Bíblia não está a dizer que o dinheiro é maléfico, não. O dinheiro é bom, não é maléfico. Por quê? Eu posso abençoar alguém com dinheiro. Eu posso abençoar alguém com dinheiro. Se calhar aquela pessoa não tem chinelos, eu posso comprar chinelos. É uma bênção em nome do Senhor Jesus. A pessoa não tem nada que comer, eu dou algo para comer. É uma bênção em nome do Senhor Jesus. Mas quando eu trabalho na face da terra, dedico a minha vida somente, a minha mente é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sem mais nada por pensar a respeito de Deus. Só penso no dinheiro. Só penso, sei lá, nas roupas. Só penso no comer, em construir o que quer. Isso é bom. Mas desde o momento que somente eu me concentro nisso, eu estou a agir segundo a carne e eu estou contra Deus. Estou contra a palavra de Deus. Isso significa que não obedeço à lei de Deus, mas obedeço à lei das riquezas.
E quem obedece à lei das riquezas, obedece à lei apetitosa da carne. Então está contra Deus. Aleluia. O que é agradar a Deus? Mas antes disso, ainda estamos na obediência. Vamos no Romanos 7, 25. Romanos 7, 25. O tempo já está... estamos acima do tempo. Romanos 7, 25. Assim diz a palavra poderosa de Deus. Dou graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, em minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas naquela parte de mim que é humana e pecadora, sou escravo da lei do pecado. Então, o apóstolo Paulo ele entendeu o seguinte, que, concluindo, o homem qualquer, tanto homens e mulheres, em H maiúscula, quer dizer que já são escravos de alguma forma. No meu interior, sou escravo da lei de Deus, mas no meu exterior, sou escravo da lei do pecado. Apóstolo Paulo está tentando explicar o seguinte, que embora a carne já está infectada pelo pecado, o nosso interior, por causa da morte de Cristo ou de Jesus Cristo na cruz, o sangue de Jesus lavou o nosso interior. Por quê? Quando nós éramos pecadores, quando nós não críamos em Deus ou antes de aceitarmos a Jesus na condição pecaminosa, quer dizer que a nossa carne estava suja do pecado, ok? A lei do pecado governava na nossa carne, governava no nosso espírito. Por isso a Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que anda segundo a carne, ele causa morte espiritual. Por quê? O pecado na carne influencia no espírito. Mas quando Jesus Cristo ele morre na cruz, o seu sangue me lava no meu interior, lava minha alma e meu espírito. Alô? Então significa que eu passo a ser escravo da lei de Deus. Uau! Qual é a lei de Deus? É a lei da vida, a lei da paz, a lei da alegria, a lei da vida eterna. Ok? Mas a carne continua pecaminosa. Por isso as pessoas, mesmo crentes, ainda hoje, pecam. Por quê? Porque o pecado reside na carne. Mas a Bíblia exorta, porque embora o pecado jaz na carne, há uma necessidade de não nos inclinarmos segundo a carne, mas andarmos segundo o Espírito, porque já fomos lavados pelo sangue de Jesus. E primeira carta de Pedro diz que uma vez lavados é para todo sempre pelo sangue de Jesus. Então quer dizer que o meu espírito, o teu espírito já está salvo em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador. O que diz o livro de 1 de Pedro, carta de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. A Bíblia diz que o batismo nos salva. Ok? O batismo nos salva. Vamos abrir 1 de Pedro. 1 de Pedro. Espero que estejam registrando os versículos, porque poderão visitar os mesmos versículos. E é bom sempre registrar os versículos. O homem precisa estar sempre em conexão com a palavra de Deus. O homem precisa estar em conexão com a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Aquela água é como a água do batismo que agora os salva. No batismo nós não tiramos a sujeira do corpo, mas pedimos a Deus por uma consciência limpa. Alô? Consciência o que significa? Alma. A nossa consciência vem da alma. Então nós pedimos a consciência, de acordo com a palavra. Pedimos a Deus uma consciência limpa. Pedimos a Deus uma alma que pensa de uma forma sábia. Uma consciência limpa, pensar de uma forma sábia. Uau! E o sangue de Cristo salvou a nossa alma e o nosso espírito. Alô? Então o batismo, ele nos salva sim, mas não lava a sujeira do corpo. Mas pedimos a Deus pela uma consciência limpa. Por quê? Porque a água nos lava, porque o batismo nos salvou. Molhamos o nosso corpo com o batismo, mas
com o sangue de Cristo, tirou-se todos os pecados no nosso espírito. Maybe you're not getting broad. A Bíblia diz aqui que o batismo nos salva, mas não tira a sujeira no corpo. Alô? Mas o batismo nos salva, só não tira a sujeira no corpo. Por quê? Porque existe a lei do pecado na carne. Mas o que acontece? Dou graças a Deus, porque agora sou escravo da lei de Deus. Lembram desse versículo? Agora sou escravo da lei de Deus. Acho que é Romanos 7:25. Sou escravo da lei de Deus. Então quer dizer o quê? Que desde agora, no momento que eu sou escravo da lei de Deus, significa que o meu espírito, a minha alma foi lavado pelo sangue de Cristo. Por isso agora eu penso, eu ando segundo uma consciência limpa. A consciência limpa é andar na obediência a Deus. A obediência à palavra de Deus. Isso é que é andar segundo a consciência limpa. Em outras palavras, é andar segundo o Espírito. Isso é que é andar segundo a consciência limpa. Por quê? Porque o batismo não tira a sujeira do corpo. Quer dizer que o homem ainda continua pecando carnalmente, mas tem que se inclinar ao Espírito. Pedir por uma consciência lavada pelo sangue de Cristo. Amém? Amém. O que diz o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8? Ele diz que medite nas minhas palavras de dia e de noite. Veja o que é obedecer à lei de Deus. Não se preocupar com coisas da carne. Reconhecer que você agora é escravo da lei de Deus, não da lei do pecado. Reconhecer que o sangue de Cristo lavou a sua alma e o seu espírito. Agora você tem uma consciência limpa. Você só pensa nas coisas de Deus. E você meditar a palavra de Deus de dia e de noite. Segundo Josué, capítulo 1, versículo 8. Isso é que é obedecer a Deus. O que diz o livro de Romanos 10, versículo 17? O que diz o livro de... Aliás, a carta aos Romanos 10, versículo 17. O que diz? Assim a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então significa que para eu ter fé eu preciso ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu tenho fé em Jesus, quando eu acreditar no Jesus, significa que a fé de Jesus vem até mim. Porque a fé vem. A Bíblia não diz que pela fé eu vou, não. A fé vem através da palavra de Deus. Então eu tenho que meditar na palavra de Deus. Para quê? Para que a fé possa vir até mim. Isso está escrito no livro, na carta aos Romanos 10, 17. O que diz o livro, a carta de Hebreus 11, 6. A Bíblia diz que com a fé é que se agrada a Deus. Lembram daquilo que está escrito na carta aos Romanos 8, 7? Que a pessoa que pensa segundo a carne está contra Deus e não pode obedecer a Deus e nem agrada a Deus. Então quer dizer que para agradar a Deus eu não tenho que andar segundo a carne, mas tenho que andar segundo o que? Segundo a fé. Hebreus 11, 6. Aquele que anda segundo a fé, ele agrada a Deus. Então quer dizer que Deus ele gosta das pessoas que têm fé. O que é ter fé? Ter fé é acreditar. Então quer dizer que em Gênesis 3, a Eva simplesmente não tinha que acreditar que poderia ter sabedoria por ter visto uma fruta aparentemente apetitosa. Ele simplesmente tinha que acreditar em Deus e dizer que Deus vai me dar sabedoria de qualquer forma. Eu não preciso de comer esta fruta visível aos meus olhos para ter sabedoria. Alô? Então quer dizer que muitas das vezes o homem perde oportunidades porque quer ver, não tem fé. Então há uma necessidade de crer antes de ver. Há uma necessidade de crer antes de ver. Então ela primeiro viu a fruta e ela viu que era apetitosa. Então isso quer dizer que se não tivesse existido
Ou se não existisse a fruta aparentemente apetitosa, ela não poderia ter crido na sabedoria. Então ela creu na sabedoria desde o momento que ela viu o fruto. Então o problema é de querer ver muitas das vezes. E o problema de querer ver está onde? Está na carne. Está aí. Por quê? Porque a carne está na condição do pecado. Mas o Espírito crê as coisas de Deus. Por isso, Jesus, quando apareceu no meio dos discípulos, Jesus disse: a paz esteja convosco. Eles acreditaram na paz e ficaram o quê? Alegres. Então, você só precisa acreditar para as coisas acontecer. Então, você aprendeu quem é justo no dia de hoje. Quem é justo é aquele que anda segundo a lei do Espírito. Quem anda segundo a lei do Espírito é a pessoa que crê em Jesus. Quem crê em Jesus é a pessoa que foi lavado e justificado pelo sangue de Cristo. A pessoa justificada e lavada pelo sangue de Cristo significa que foi lavado de uma só vez para todo sempre. 1 de Pedro. Então quer dizer que não há necessidade de ser lavado de novo. Uma vez lavado é para todo sempre. Embora esta pessoa lavado continue pecando na carne, falhando, mas isso não significa que o sangue de Cristo na sua vida é nulo. É para todo sempre. A Bíblia diz que quando é para todo sempre, significa que é para todo sempre. Já não há mais volta. A pessoa foi comprada pelo sangue de Cristo. A sua alma foi salva. O seu espírito foi salvo. É para todo sempre. Mas o que mais importa é andar segundo a lei. Por que é importante andar segundo a lei de Deus, não a lei do pecado? É porque está escrito em Efésios 1, versículo 18, 19, 20, 21, que aquele que é uma necessidade de nós orarmos a Deus. Para quê? Para que o Espírito de revelação, que é o Espírito Santo, desde o momento que nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, não espíritos, somente um Espírito que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que nos guia no propósito pelo qual Deus nos incumbiu, nos mandou. Ok? Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Tá aí. Então, você crê em Jesus Cristo, você está salvo. Leia o livro de João que diz o seguinte. Quando Jesus ele diz o seguinte. Ele diz que eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim, ele terá vida para tudo sempre. Aquele que beber do meu sangue, ele nunca terá sede. E ele terá vida eterna para tudo sempre. Então, creia em Jesus Cristo, você estará comendo do seu pão. Você estará comendo Jesus, você estará se alimentando de Jesus. E se alimentar do sangue de Cristo e da carne de Cristo é você fazer aquilo que Deus mandou no livro de Josué 1:8. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque conhecereis a verdade te libertará. E a única verdade que vai te libertar é a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? João 1. A Bíblia diz que a palavra veio dentre os homens. A palavra era a luz. Jesus Cristo era a palavra. Então quer dizer que a palavra é Jesus. Fique alegre com a palavra de Deus, como os discípulos ficaram alegres quando Jesus apareceu no meio deles. Então, enquanto você estiver a ler a palavra de Deus na sua casa, em qualquer que seja, ou no ônibus, fique sabendo, creia no seu coração que desde o momento que você lê a palavra, somente a palavra, sem imposição das mãos de alguém, desde o momento que você medita na palavra de Deus com uma consciência limpa. Qual é a consciência limpa? Meditando, reconhecendo que Jesus Cristo te lavou com seu sangue, que você está salvo em nome do Senhor Jesus Cristo e que a sua vida vai melhorar, seu comportamento vai melhorar e que Deus ele está contigo, ele te ama. Creia que isto está acontecendo, que vai acontecer, que cada aula da sua vida, cada meditação da sua vida seja profecia para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volto a repetir, medite numa consciência limpa em Cristo Jesus. Você é justo se crê em Jesus Cristo. Na verdade é quem crê de coração, porque Jesus diz, eu conheço as intenções do teu coração. Então crê de coração. Crê de coração. Isto não é brincadeira, trata-se do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo é a coisa mais importante do que todas as coisas que estão por debaixo do sol. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Educação bíblica, tema de hoje, quem é justo, com o pastor Osvaldo. Conclusão, o justo é aquele que crê que Jesus Cristo é seu Senhor e o único Salvador para todo sempre, é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo,
em nome do Senhor Jesus. Leiam o livro de Isaías 53 a partir do capítulo 1 até capítulo 11. Vão entender que a Bíblia diz, segundo as profecias de Cristo, que o sangue de Cristo Jesus, ele lava e não só lava, purifica. Então quer dizer que o teu espírito, a sua alma já está lavado pelo sangue e já foi purificado. Em nome do Senhor Jesus. Com o pastor Osvaldo. Amém.